meu Deus, eu te amo. E mais uma vez tenho a honra de estar aqui, de pisar nesse lugar santo, servir ao Senhor, andar nos seus caminhos, poder falar do quanto é grande, levar a tua palavra, que é o que realmente importa e vale. Não existe nada mais forte e poderoso que a sua palavra. Pregá-la, ela é estrela de um culto. É a tua palavra. Ela é quem manda. Ela deve ser amada e valorizada. Nós precisamos amar a sua palavra. E nós encontramos exatamente essa direção para amarmos a sua palavra. Porque nada é mais importante do que ela, tem mais peso do que ela, vale mais do que ela. Nada pode ser mais valorizado do que ela. E é por isso que dentro deste ministério, esta é a visão que o Senhor nos deu. A sua palavra é lei, é a estrela, é a quem damos honra, porque quando nós damos honra à sua palavra, nós estamos dando honra ao Senhor, porque o Senhor Jesus é a palavra. Que coisa forte. O Senhor é a palavra. Quando honramos a tua palavra, estamos honrando o Senhor. Estamos dando crédito. A sua palavra é lei. Eu acredito no que o Senhor falou. Nós a amamos. Eu a amo. A amo. Entendo quando Paulo pregava tanto por horas a fio. Entendo aquela sede, aquela fome de pregar e de incutir nas pessoas essa verdade. Aquele homem pregava por horas a fio. Começava no pôr do sol e entrava à madrugada. E não parava. Porque a tua palavra é a coisa mais importante e é a única coisa capaz de fazer a diferença na nossa vida de verdade. Que o teu povo ame a tua palavra, tenha sede e fome por ela. Porque se fugirmos dela, é porque ela nos confronta. Mas, se ela nos confronta, então devemos correr para ela e não fugir dela. Porque nós precisamos dela. Ela nos molda, nos guia, nos ensina, modela a nossa vida. Nos limpa, como está escrito, a tua palavra é água, que nos limpa, nos purifica, é como tomar um banho. A cada culto nós lavamos a nossa alma, nós nos lavamos, nós somos lavados, limpos por dentro. Obrigada, Senhor. Que possamos não apenas ouvir, mas que possamos ser praticantes dela. Que a cada dia possamos amá-la, desejá-la. Que o teu povo esteja faminto e sedento por ela. E possa te amar
te adorar, te servir com base nela, porque não é possível de outra maneira. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada pela vida. Obrigada pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por essas portas abertas. Obrigada pela oportunidade de te conhecer e te servir. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, obrigada, porque não há Deus como o Senhor. Passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do teu sangue sobre pensamentos e sentimentos. Passa do teu sangue sobre este templo, os nossos líderes em todo lugar, os nossos templos. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Que todos possam ser tocados e poderosamente abençoados. Assuma o controle da reunião. Vem, Espírito Santo, toca-nos, fala conosco, porque nós queremos ouvi-lo. Dirija esse trabalho. Sem o Senhor aqui não tem sentido. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Todas as setas demoníacas, dardos demoníacos, todas as forças do mal que se levantam contra o trabalho, contra a reunião, para roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião, sobre cada vida, sobre mentes e corações. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Eu consagro esse trabalho ao Senhor e tomo posse de muitos frutos e crescimento. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que todos sejam tocados, impactados e poderosamente abençoados. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos e te amamos. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre mais que vencedor, sempre. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2020, em Deus faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Eu vou ler para você essa história que eu acho sempre fascinante, porque aqui a gente vê que atitudes podem mudar as circunstâncias. E aqui nós vemos atitudes que mudam as circunstâncias. E uma coisa que eu sempre falo é que as coisas precisam acontecer primeiro dentro de nós. Primeiro, as coisas precisam existir aqui. Se não existe aqui, como é que vai existir aqui fora? Então, nós vamos ver que a cura aqui aconteceu primeiro dentro deles. Porque quando a coisa acontece dentro, nada aqui fora vai travar você ou vai ser um impedimento na sua vida. Você vai ver que eles tiveram uma visão de fé. Porque se você tiver uma visão natural, você vai apenas até ali, porque vai ser bem estreita, curta a sua visão. Mas quando você tem uma visão de fé, você amplia as coisas. E é aí que você pode transformar essa fé em obras, porque se há fé, o espírito da fé, então
aquilo vai te mover para mais. E eu vejo que mesmo em meio aos obstáculos, às dificuldades, eles mantiveram a atitude de vencedores. E eu gosto de gente assim, e é por isso que eu gosto muito dessa passagem, que está em Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Eu gosto disso. Em toda parte você encontra isso. Jesus pregando a palavra. Porque é exatamente assim que a sua fé vai crescer. Por isso que você precisa amar a palavra. Você ouve a palavra e então você dá lugar ao crescimento da sua fé. Sua fé nunca vai crescer se primeiro você não receber a palavra. A gente encontra isso muito claro na palavra de Deus. Jesus estava pregando a palavra. Jesus estava pregando a palavra. O tempo todo Jesus estava pregando a palavra. Se Jesus pregou tanto a palavra, e o tempo todo está pregando a palavra, imagina o quanto a palavra é importante. Agora, quem é a palavra? É Ele. Ele é a palavra. E Ele ensinava essa palavra. Então, quando você dá valor à palavra, você está dando valor ao próprio Cristo. E ela vai guiar a sua vida, nortear você. Por isso você tem que estar atento ao que ela fala e amá-la. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Aí eu gosto muito disso aqui. Vendo, vamos juntos? Vendo a fé que eles tinham. Então, observe. Eles mostraram a fé. Eles não falaram de fé. Vendo a fé. Eu fiz um culto inteirinho falando que fé é o que você faz. Com base o quê? Em Tiago. Porque Tiago deixa bem claro para nós que a fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé, mas não tem obras, ele está dizendo que essa fé é uma fé morta. É uma fé sem resultado. É uma fé que não vai tirar você do lugar. É uma fé que não vai fazer diferença na sua vida. Porque ela vai ser uma fé, no máximo, né, religiosa, que não vai adiantar nada, emocional, que também não vai adiantar nada. Nunca uma fé viva. E a Bíblia diz que, vendo a fé que eles tinham, exatamente porque eles mostraram a fé que eles tinham. Aquele milagre, aquela cura, já tinha acontecido dentro deles. É nítido que aquilo estava muito vivo, aquilo existia dentro deles. Estava lá. Já tinha acontecido. Eles não tinham tocado, mas lá dentro deles já tinha acontecido. Porque quando eles saíram tomados por essa certeza. Porque quando eles chegaram lá e encontraram todo aquele obstáculo, não dava para entrar.
Nem em nenhum momento nós encontramos alguma coisa voltada para algum abatimento, ou nós fizemos tudo o que nós podíamos. Vai ver, não era da vontade de Deus. Não, eles tinham certeza que era. Tanto eles tinham certeza, que quando não deu de um jeito, eles fizeram dar de outro. E é isso que me encanta. Eu amo essa ousadia. A ousadia é uma característica da fé viva. Porque a fé não é viva se não tem ousadia, não tem intrepidez, não tem coragem, não tem perseverança, não tem determinação, não tem sacrifício. Ela não é viva. Ela pode ser qualquer coisa. Uma fé religiosa, uma fé emocional, tem muita diferença para uma fé viva. Quando a fé é viva, ela te levanta, ela te joga. Você não consegue ficar inerte diante de uma situação. Quando a fé é viva, você não consegue procrastinar. Quando a fé é viva, você não é passivo. Porque a fé viva não permite passividade. A fé viva, ela não permite inércia. A fé viva não permite procrastinação. Não vai acontecer isso. Você sabe quando a fé que aquela pessoa está manifestando é viva pela forma que ela age diante das circunstâncias. Ela não é imobilizada, travada por uma circunstância, por um problema. Uma negativa. Isso não acontece. Porque eles chegaram, não dava para entrar. O que eles fizeram? É só você analisar. Subiram, abriram o telhado. Olha o desafio. Subiram. Aquela maca tinha que ter muito cuidado para subir, para não derrubar aquele homem. Aquela abertura tinha que passar tinha que ter um espaço adequado para passar aquela maca. E descer cuidadosamente até o Senhor. Então, aquilo estava dentro deles. O que eu disse para você? Eles mantiveram a atitude de vencedores diante do obstáculo. Eu amo isso, e isso me motiva demais da conta. Porque se não dá pela porta, então dá pelo telhado. Então essa história de que, não tinha jeito e isso parou a minha vida, você observa aqui que essa palavra está aqui para dizer que se na tua cabeça parou, é porque você parou. É porque isso não está dentro de você. Porque quando está dentro de nós, como nós vemos que aquela cura já estava lá dentro deles. Aquilo já existia lá. Então, as circunstâncias não eram favoráveis? Não tinha nada ajudando? Não. Mas quando aquilo está dentro da gente, nada te para. Nada é um obstáculo. Nada faz você parar. Nada vai fazer você estagnar. Você não concebe a ideia da estagnação. Ou de ficar parado, travado lá e não tem jeito. A fé encontra um meio. Falem comigo, a fé encontra um meio. Mais uma vez, a fé sempre encontra um meio. A
fé sempre encontra um meio. A fé sempre vai te levar a encontrar um meio. A fé viva, estou falando da fé viva. Agora, quando você não manifesta, a fé não é viva, uma fé religiosa não te dá condições de fazer isso aqui, o que eles fizeram aqui. Uma fé emocional, muito menos. Jamais, se a fé não for viva, a pessoa consegue ser tão ousada e avançar em meio aos obstáculos como nós vemos aqui. Não vai acontecer. Não é possível. Então você vê que esse pessoal aqui, esses 4 amigos que foram ajudar esse outro amigo que era paralítico, eles, é certo que eles não tinham um grande conhecimento de Bíblia, conhecimento teológico, mas eles acreditavam no Jesus que eles tinham ouvido falar. Então, isso para mim é sempre muito forte, porque eles ouviram falar, e o que eles ouviram falar foi o suficiente para tocar profundamente e levá-los a crer. Porque aqui tinha mestres, teólogos, mas que apenas incharam. Então, a palavra, apenas como fonte de conhecimento, sem revelação, só leva a pessoa a inchar. Só a inchar. Nada mais que isso. Mas a palavra que entra com entendimento e me dá revelação, ela transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Então, vendo a fé que eles tinham, porque Jesus viu, quando eles abriram aquele buraco no telhado e desceram o paralítico. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu amo Jesus por tudo, mas eu amo essas provocações que ele fazia, sabe? Eu gosto muito disso aqui, porque ele podia já ter falado, levanta e anda. Mas ele queria testar os camaradas sabichões que estavam lá. Sabe aquele tipo de gente que só está para espiar, não faz diferença nenhuma. Inclusive, se não tivesse lá, talvez teria espaço para eles entrarem. Só ocupa espaço. Gente inchada, deformada, hipócrita, que nada entra, impermeável, que está ocupando espaço apenas para fazer isso aqui. Questionar, murmurar, botar defeito, só para isso. É o que a Bíblia fala, fonte sem água. O que é uma fonte sem água? Que a Bíblia deixa bem claro, o galho seco. Não tem fruto, não tem resultado. Não tem. Não consegue construir uma vida vitoriosa e estabelecer uma vida vitoriosa. Porque o foco é outro. São coisas rasas, miseráveis, sem sentido. E sabe o que é mais terrível que a gente vê? E eu vou ler para você. É que eram pessoas que não tinham frutos. E não realizavam nada.
e queriam questionar alguém que estava realizando. Chega a ser piada. Piada. E de muito mau gosto. Porque eu falo sempre, o realizador é superior ao crítico. Sempre. Pode observar que quem critica não está fazendo nada. Nada de relevante, nada de importante, nada que alguém queira. E quando você olha para a vida da pessoa, ninguém quer a vida dela. Agora, Jesus também sabia que o que ele fazia, até porque ele soltou essa frase aqui, exatamente para cutucar aqueles caras. Para ver exatamente o que ia sair deles. E saiu exatamente o que ele sabia que ia sair. Porque a gente sabe que ele sabia que ele era criticado e que ele ia ser mesmo. Até porque, se você decidir fazer alguma coisa grande mesmo, espere por isso. Eu acho até graça quando alguém chega para mim e fala, estão me criticando, eu subi, eu fui promovido e estão pegando no meu pé. É mais ou menos assim, é você encontrar com um touro bravo e achar que ele não vai te atacar porque você é vegetariano. Ele vai te atacar. Pode acreditar. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. E estavam sentados ali alguns mestres da lei, inchados, raciocinando em seu íntimo. Ou seja, só análise. Vamos ver onde que a gente pega esse cara aí. Por que esse homem fala assim? Gente, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Meus queridos, isso é demais. Eles estavam ouvindo uma palavra sábia. Eles viram a fé daqueles 4 homens. Eles estavam vendo algo muito forte diante deles. Mas eles se pegaram no quê? Nada. Olha a mente religiosa. Você precisa tomar cuidado. Se você tem essa mente religiosa, você tem que fugir, você tem que buscar libertação desesperadamente. E se você estiver perto de uma mente religiosa, se afasta dela. Ela é perigosa. Porque ela nunca vai se ater ao todo, ao que realmente importa, à profundidade, aquilo que realmente tem relevância. Ela não vai. Você não vai ver ela envolvida com isso. Você vai ver ela tentar pegar aquela coisinha que não tem relevância. Aqui ele pensa que é. Que ele é para dizer, teus pecados são perdoados. Ou seja, quase convulsionaram ali. Porque Jesus tinha dito aquilo, mas era aquilo que ele queria. Era uma provocação mesmo. Porque é assim que vai sair o que está dentro da pessoa. Você está aqui fazendo o quê? Você quer Deus ou você só quer me pegar? Eles só queriam pegar Jesus. Nada mais que isso. Absolutamente. Eles não tinham nenhum interesse em aprender alguma coisa. Nem de fazer alguma coisa pelas pessoas, porque eles não faziam nada. Eles tinham um único interesse em pegar Jesus. Observe que eles estavam diante de algo muito expressivo, inusitado, uma fé que move qualquer pessoa, que realmente quer algo mais, né? Se você não quiser algo mais, não vai mover nada mesmo. O que vai mover é só isso. O quê?
quem ele pensa que é? Para dizer teus pecados são perdoados. Quer dizer, não importava mais tudo que eles estavam vivendo, que realmente tinha relevância, que era algo grandioso. Agora, eles só tinham olhos para aquela frase: te pegamos, Jesus. Com esse espírito, é de mal a pior. É impossível ir além. Impossível. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Por que vocês estão aí remoendo essas coisas? Quantas vezes o Senhor tem que chegar para muita gente e dizer assim: por que você está aí remoendo essas coisas tão insignificantes, tão rasas, tão irrelevantes, pequenas? Por que você está pegando esse pelo em ovo? Por que você está aí criando todo esse movimento por causa de nada? O que você está fazendo? O que vocês estão aí fazendo? Estão aqui ouvindo uma palavra boa, vendo milagres, coisas grandes, e vocês estão remoendo isso? O que vocês estão aí remoendo isso aí? Olha, meus queridos, com esse espírito, a gente não vai a lugar nenhum. Porque isso revela coração duro, impermeável, no máximo inchado. Nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta nada, é só uma perda de tempo eu estar dentro da igreja. Eu não sou obrigada a estar, mas recebendo as coisas dessa maneira, remoendo, questionando. Eu só vou perder meu tempo. Nada mais que isso. Porque se o Espírito Santo está me dando algo, eu tenho que estar aberta para receber. Mas se eu não entendo que vem do Espírito, porque eu sou tão incrédulo ou incrédula que eu não vejo assim, então eu não estou recebendo nada. Porque se eu acredito que o que eu recebo é de homem, não é do Espírito, eu preciso rever a minha vida. Se você estiver aqui e você não acreditar que o que vem, o que sai é do Espírito Santo, você precisa rever sua fé, rever sua vida, rever tudo, porque está tudo errado. Mas tão errado, que você está enxugando gelo. Não está indo a lugar nenhum. E isso é assustador. Isso é uma coisa que precisa entrar bem claro aí e colocar temor. Sabe, clareza é poder. Eu preciso ter clareza das coisas, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando você cede à incredulidade, você se torna um cego, você não vê mais nada. E agora a sua visão para as coisas vai ser cada vez mais diminuída. Uma visão regredida, curta, estreita, rasinha. E você vai acabar se apegando só a coisas totalmente irrelevantes para a sua vida, como eles aqui fizeram. E Jesus falou: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Tem tanta coisa grande aqui acontecendo, tem tanta coisa, eu estou pregando, tem tanta coisa, o Espírito está movendo aqui, vocês estão apegados, vocês estão remoendo isso aí. Que perda para a vida deles.
Ali a gente encontra tanta gente dentro da palavra de Deus que só perderam a vida. Eu não quero isso para mim. Que é mais fácil dizer, eu amo Jesus. Olhou para eles depois de dizer, remoendo essas coisas, que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua maca e ande. Quer dizer, ele mesmo está dizendo, eu podia ter falado isso, teria entrado melhor no ouvido de vocês, mas eu queria saber o que estava dentro de vocês. E muitas vezes, o Senhor, Ele nos experimenta para ver o que está dentro da gente. E normalmente, se não é uma fé viva, o que vai sair não é algo que vai fazer bem para a própria pessoa. Porque isso aqui que eles estavam fazendo, eles estavam prejudicando a vida deles, não era a vida de Jesus. Na vida de Jesus, não. Mas na vida deles, sim. Porque ao invés deles estarem aproveitando tudo aquilo, porque eles estavam tendo uma oportunidade muito grande. Mas eles não deram lugar à fé viva. Mas ali havia homens com uma mente totalmente religiosa, questionadora. Eles não conseguiam olhar e ver exatamente o que estava acontecendo ali. Um mover do Espírito. Não. Eles se pegaram numa frase que foi liberada exatamente para saber o que estava dentro deles, e o que saiu foi exatamente questionamento, rebelião, incredulidade, crítica. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. E aí Jesus conclui, mas para que vocês saibam, gostando vocês sim ou não, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Quer dizer, eu fiz isso de propósito, para vocês saberem que eu posso perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Isso é muito forte. O que eles fizeram não é comum. E exatamente, eles fizeram incomum e viveram o que todos disseram nunca terem visto. Se você faz o que é comum, você vai continuar tendo o que é comum. Você faz o que é natural, você vai continuar tendo um resultado natural. O que o natural vai poder dar a você. Mas se você tem uma atitude incomum, uma atitude sobrenatural, você age a fé de forma sobrenatural, você vai ter um resultado sobrenatural. Queridos, se nós quisermos realmente construir uma grande vida, nós precisamos de resiliência. E resiliência só é possível ficando num lugar difícil, quando a sua carne geme. E você fica porque você entende que é o que Deus quer de você. Eu sempre digo isso. Eu digo isso bastante para a parte interna. Quando eu tenho um obreiro que ele está sempre mudando de setor, eu sei que o próximo setor dele, depois de alguns, é a porta da rua. Quando uma pessoa, ela entra para um setor, e logo ela diz, não, é muito difícil. Porque eu estou tendo perseguição, porque eu estou tendo isso, estou tendo aquilo. Aí o que ele quer?
Ele quer sair daquilo. Mas, na verdade, ele precisa vencer aquilo. Porque se ele sai, ele nunca aprende a enfrentar. Que é a geração que nós vivemos hoje. Por que essa geração é fraca desse jeito? Porque tem os pais, que quanto mais a gente conhece os pais, fica com pena dos filhos. A criança, ela não pode, fica ali em cima, ela não pode cair, ela não pode acontecer nada. Ela não pode viver. Aí cresce aqueles adolescentes inseguros, com medo de enfrentar. Qualquer coisinha na escola, o pai tem que ir lá resolver e brigar com todo mundo, e o pai, ao invés de mandar enfrentar, o pai vai lá. Daqui a pouco, é um jovem, inseguro, complexado, fraco, porque nunca foi ensinado a enfrentar nenhuma frustração, nenhuma dificuldade. Foi poupado de tudo. Quando nós poupamos os nossos filhos dos enfrentamentos, nós mimamos e não deixamos enfrentar. Você vai ter um adulto idiota, estúpido, fraco, carente, que uma hora vai encontrar alguém bem mais forte do que ele e vai controlar e manipular do jeito que quer. Porque você não ensinou a se posicionar. Não ensinou. E não tem nada mais duro do que você ver um filho sendo controlado, manipulado, jogado de lá e para cá, porque se tornou dependente emocionalmente de alguém, e você nunca ensinou a ser forte e a não depender emocionalmente de pessoas. Mas se você não fortalece o emocional dele quando ele é pequeno, ele vai ser um dependente emocionalmente de alguém. E é onde você vê muitos jovens desses, que briga com o namorado ou com a namorada e já se suicida. Porque era totalmente dependente emocionalmente, era o Deus da pessoa. Então, essa pessoa não me quer, minha vida acabou, eu tenho que morrer. Mas essas pessoas não foram fortalecidas lá. Elas não foram ensinadas a enfrentar. Elas não foram forçadas à resiliência. Elas foram poupadas de todas as maneiras. Mas chega um momento que não tem esse pai que vai poder defender dos enfrentamentos da vida. O que você não ensina, lá fora o mundo é cruel, é bem cruel. E se ele não sai preparado para enfrentar e para lutar, ele apanha muito. E muito. E que o mundo haja assim lá fora, eu até não me assusto, porque o mundo jaz no maligno, mas quando eu vejo o crente agindo dessa maneira, tendo a palavra à disposição, eu vejo isso como lamentável, porque eu pergunto, mas que fé essa pessoa manifesta? Porque até para criar filho você precisa de fé. Para tudo você precisa de fé, para criar os filhos à luz da palavra de Deus. A Bíblia manda ensinar o menino o caminho que deve andar, para quando envelhecer não se desviar dele, é para não desviar. E se eu não faço um bom trabalho lá, vai estourar na minha cara daqui a uns anos. E não vai ser brincadeira. Então, resiliência é fundamental. Para fazer a obra de Deus, é preciso resiliência. Quando a gente percebe que um obreiro não tem resiliência para a vida interna, ele nem adianta, não dá para ficar. Porque precisa de resiliência. É desafiador o dia a dia. Tudo que você tem que enfrentar. Você precisa de resiliência. É aquela pessoa que é antifrágil.
que suporta as pancadas. Fica num lugar difícil porque Deus mandou ficar. Ainda que seja muito difícil, ele sabe que é a vontade de Deus, ele fica lá. E se você quiser realmente ser uma pessoa forte, você não pode fugir dos enfrentamentos, tem que correr para eles. Igual Davi correu para o Golias. Você não pode correr dos lugares difíceis. Mas você precisa ficar lá e só sair quando Deus disser, agora você pode sair. Agora você pode sair. Agora sai. Se Ele não mandou você sair, está doendo, está difícil, mas você está lá. Então você fica num lugar difícil, num casamento difícil, às vezes num setor que é difícil, mas você percebe lá dentro que é a vontade de Deus para você. Se você só faz o que é fácil, se esses homens aqui tivessem essa fragilidade, eles teriam desistido quando viram que não dava para entrar pela porta. Mas nós vemos que eles eram resilientes, eles eram fortes. Muito fortes. Então, sabe, essa construção interna. Eu estava ainda contando para os meus filhos, né, de alguém que se mudou para os Estados Unidos, para o estado da Virgínia, e o filho foi a um supermercado e não tinha caixa. E ele voltou assim, contando para o pai. Você vê que apenas uma sociedade muito forte é capaz de trabalhar dessa maneira. Passou, pagou. Imagina no Brasil não ter caixa no supermercado. Em Okinawa, não sei se você já viu esses documentários, eles colocam lá, por exemplo, as caixas de tomate, a caixinha lá, a pessoa pega quantos tomates, paga lá. Imagina isso aqui no Brasil. A caixinha lá para pagar. Não tem perigo. É uma sociedade forte. Muito forte. E o Senhor Jesus, a palavra, nos ensina a sermos fortes assim. Ninguém precisa me mandar pagar, eu sei que eu tenho que pagar. Isso não é meu, então eu peguei meia dúzia de tomate, eu tenho que pagar meia dúzia de tomate, ainda que ninguém esteja lá para ver. Eu fiz a compra no mercado, eu sei que eu tenho que pagar naquele caixa tanto. Ninguém precisa me fiscalizar, que é o que a palavra de Deus ensina. Você fazer o que tem que ser feito, porque você sabe que tem que ser feito. Não é fazer o que é fácil, ou quando as pessoas estão olhando. É fazer o que você sabe que é o correto ser feito. Então, é um lugar difícil. Isso que o Senhor está me pedindo é difícil. Mas é difícil para a minha carne. Mas vai fazer muito bem para o meu espírito, se eu me submeter. Então eu vou fazer. Então eu me encanto quando, se eles fossem frágeis, fracos, eles já teriam parado ali com a entrada ali. A porta estava lotada, a casa estava lotada, não tinha como passar pela porta. Então eles teriam se abatido, chateado, desanimado e parado por ali. Mas como você vê
que aquele milagre existia dentro deles, eles eram resilientes, eles eram pessoas fortes. Eles criaram um meio, porque a fé encontra um meio. Abriram um buraco no telhado. E criaram toda aquela situação, subir o homem, descer o homem, e o homem agora está ouvindo de Jesus. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Todo mundo ficou, uau, o que é isso? Nunca vimos nada igual. Mas por quê? Que eles nunca tinham visto nada igual. Porque ninguém tinha feito nada igual. Porque quando alguém faz algo incomum, fora do comum, é claro que ele vai ter um resultado fora do comum. Enquanto eu faço só o que é fácil, só o que dá, meus resultados são muito pequenos. Eu vou andar muito pouco. Eu vou atingir muito pouco. Mas quando isso está dentro de mim, isso existe aqui, as circunstâncias não têm poder. E aquele homem que entrou, chegou ali carregado e ainda pelo telhado, saiu andando, levando a sua própria maca. O homem chegou carregado, saiu andando. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam unidas numa só fé, e uma fé viva. E quando não tinha um jeito, não tinha meio, eles criaram um meio, porque é isso que a fé faz. A fé encontra um meio. Não tem, as circunstâncias não têm controle, mas a pessoa tem. Ela não é vencida pelas circunstâncias. E isso é muito forte. Então, eles não fizeram o que é comum. E se você não faz o que é comum, se você faz, a sua atitude é uma atitude ousada, incomum, forte, o que vai acontecer? Você vai viver algo fora do comum na sua vida. Então, quando a gente entende isso, nós começamos a olhar para a vida de uma outra maneira. Essa história de que, não tem jeito. Já, peraí. Não é bem assim. Já não entra mais daquela maneira, sabe? Essa frase, então, isso não tem jeito. Você já não recebe mais daquela... definitivo, então, não tem jeito. Não, você não vê mais assim. Não, isso vai mudar. Não aceito isso aí. Não tem jeito. Como não tem jeito? Não tem jeito. Não, vai ter um jeito, sim. Se não tiver de forma natural, tem de forma sobrenatural. Mas isso vai mudar. Isso vai ficar assim. Você não se rende quando você se depara com uma negativa, com uma situação que parece definitiva. Aquilo está dentro de você. Não, isso existe dentro de mim. Existia dentro deles. Tanto existia que a fé que estava lá era tão forte que encontrou o meio. Porque ela encontra. Quando a fé é viva, ela encontra um meio. Então diga isso comigo. Quando a fé é viva, encontra um meio. Você está entendendo isso? Então, se não dá pela porta, nós vamos por onde? Nós vamos abrir um buraco no telhado. Nós vamos abrir um buraco no telhado. Mas essa história de que esquece, morreu o assunto, fica por aí mesmo, não vai passar daqui. Você diz, não, eu não aceito isso. Eu não recebo assim. Não vou ficar com isso. Não, tudo bem, você pode falar o que você quiser. Mas eu não vou ficar com isso. Não. Eu tenho o direito de escolher com que eu vou ficar. Você vai ficar com... Não tem como entrar, a porta está trancada, está aqui fechada, tem gente até a porta, não tem como, tem multidão aqui, não tem como passar. Ou, não, tem um jeito.
tem um meio. Eu creio que tem um meio. Eu vim até aqui, eu não vou sair sem essa vitória. Então as pessoas podem... Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Muito bom. As pessoas podem falar o que elas quiserem para você. Você vai ficar com isso se você quiser. Entendeu? Eu ouvi muita coisa na minha vida. Em relação à enfermidade, em relação a muitas situações. Muitas negativas. Aliás, na verdade, parece que tudo chega primeiro com negativo, né? Não dá, não pode, não vai acontecer, é isso, é aquilo. Aí você pode escolher, você vai ficar com isso ou vai ficar com a fé na palavra de Deus, que tudo é possível aquele que crê. Você que escolhe. Você pode ter ouvido muita coisa. Com o que você vai ficar? Com a palavra que você tem recebido todo dia, a palavra de vitória para a sua vida, que Deus vai fazer, você vai se colocar lá e dar condições a Deus, sem moleza, mas com a fé viva, com um espírito resiliente, ou você já vai ceder e dizer, não dá, já foi. Não vai ser possível. Se você está andando com Deus, isso não existe na nossa vida. Não existe. Esse homem chegou carregado, saiu andando, e todos glorificaram a Deus, foram abençoados e disseram, nunca vimos nada igual. Claro, também ninguém nunca viu alguém abrir um buraco no telhado para passar um paralítico. Naturalmente. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Então, eles provocaram aquele milagre. E eu fico vendo gente que quer viver um milagre, mas não provoca milagres. Os milagres são provocados. Nós provocamos milagres. Quando nós simplesmente decidimos não aceitar aquilo que chegou de forma negativa. É negativo, não vai, não dá, acabou, parou aqui. Não, eu não aceito. Eu tenho um Deus grande, Ele não tem derrota para mim, eu vou romper essa barreira e essa vitória é minha. Em nome de Jesus, eu vou romper. Em nome de Jesus. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito imundo. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Olha só, essa mulher tem uma história aqui, é muito importante você prestar atenção nisso aqui também. Ao vê-la, Jesus chamou para perto e disse, mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Agora, essa mulher não se encurvou, ela não, totalmente dessa forma da noite para o dia. Ela foi se encurvando. Se encurvando. Então, é só você imaginar que aos poucos ela foi se encurvando. Aos poucos. Aos poucos. Que é o que acontece com as pessoas. E o lamentável é que essa mulher era uma crente. Que Jesus vai falar, eu vou ler já já. Era filha de Abraão. Mas como diz na NVI, por 18 longos anos, ela esteve presa pelo diabo. Então, apesar dela estar na igreja, na sinagoga, ela não sabia lutar. Ela não sabia vencer. E o diabo passou a ter poder sobre ela e foi levando ela a se encurvar.
E ela estava lá há 18 anos totalmente encurvada. O chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus a tinha curado no sábado. Ficou nervosinho e disse, há 6 dias da semana para trabalhar. Disse ele à multidão. Venham, disse para a multidão, nem disse para Jesus, né? Tanta coragem que ele tinha. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. Agora, você tem que lembrar que você é servo de quem você teme. Você serve aquele que você teme. Quem você teme é a quem você serve. Mas aquele dia era o dia da liberdade, da libertação daquela mulher. Eu estou falando de coisas, meus queridos, incomuns. Eu vejo as pessoas querendo viver coisas incomuns, fazendo coisa comum. Fazendo só o que é comum na vida. Mas isso, uma vida grandiosa não funciona assim, se você quer. Nós precisamos agir a nossa fé de forma ousada. E Jesus nos ensina essa ousadia, como aqueles homens também ensinam isso para a gente. Esse registro. Nós vemos que esse líder, o líder dessa mulher, que nunca tinha feito nada por ela, e dá para entender porque que ela não sabia lutar com o diabo. E dá para entender porque que ela foi se encurvando, porque ele foi o primeiro a se levantar contra a vitória dela. E era um problema espiritual. Totalmente espiritual. Jesus respondeu isso aqui para ele. Hipócritas. Todos vocês trabalham no sábado. E aí ele disse como? Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás. Era um problema espiritual que ela não sabia vencer. Durante 18 anos, não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado. Se o seu boi, se o seu jumento pode comer no sábado, ela não podia se endireitar no sábado? As palavras de Jesus envergonharam os seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Então, mente religiosa mais uma vez. O que a mente religiosa faz? Faz apenas isso. Ela se pega em coisas insignificantes. Ela não podia ter sido curada no sábado. Ou seja, os animais, dar comida, água para os animais no sábado era mais importante do que aquela mulher que estava há 18 anos encurvada por uma possessão demoníaca. Então, a mente religiosa, ela coisifica a fé. É uma mente onde o que deve ter importância não tem importância, o que não deve é o que tem. Observe que o que tinha importância para ele não era aquele milagre, aquela coisa assombrosa, uma mulher encurvada há 18 anos que se endireitou instantaneamente. Mas o fato de ser sábado. Tinha que ser domingo ou segunda-feira, terça-feira, mas sábado não podia. Então, a mente dele não foi para o milagre e para o bem-estar daquela mulher, mas para a liturgia, para a regra. Para algo que, na verdade, você não vê Jesus se prendendo a nada disso. Jesus estava ali para ajudar as pessoas. Esse dirigente não se importava com as pessoas e se importava com as regras. Porque é assim que funciona a mente religiosa. Ela não se importa com aquilo que Deus importa.
ela se importa com coisas que, na verdade, o Senhor não se importa. Jesus não temeu nada daquilo, porque você serve aquele que você teme. Muito pelo contrário, ele rebateu e chamou eles de hipócritas, porque no sábado eles alimentavam por conta da parte financeira, ninguém queria perder o rebanho. Mas ele disse, essa mulher não é mais importante do que o boi e o jumento de vocês? Que está escravizada há 18 anos? Não é mais importante? Então, isso aqui nos ensina muito sobre a fé. O que deve ter importância para nós? Que tipo de fé nós estamos praticando? O que realmente pesa para nós? As pessoas, o bem-estar das pessoas, realizar. Porque o nosso modelo, em todo o tempo, é Cristo. O nosso modelo é Cristo. Como é que Jesus pensava? Nós recebemos a mente dele. E quanto mais lemos sobre ele, mais conseguimos compreender que rumo devemos tomar. Então, o que essa mulher recebia não dava a ela condições de lutar. Ela não tinha. Você vê que ela não lutava, você vê que ela foi encurvando, 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 e lá ficou por 18 anos. Estava na igreja, o dirigente estava ali, o pastor estava pregando a palavra, não sei que palavra é essa, porque não estava fazendo diferença nenhuma na vida dela, porque ela não sabia lutar. Ela estava totalmente entregue a 18 anos, ou seja, aqui está um problema crônico na vida de uma crente, e que nunca tinha conserto. O que estava por trás dessa situação, que era crônica? O diabo. Mas por que ele teve poder sobre ela por 18 anos? Porque ela não sabia lutar. Porque ela não reagiu. Quando ela começou a encurvar, ela não brigou contra aquilo. Quantas pessoas que estão encurvadas na família, financeiramente, e quando elas começaram a encurvar, elas não encurvar da noite para o dia, elas começaram a encurvar aos pouquinhos. Elas foram encurvando, e aquilo foi se tornando crônico. E elas não lutaram. Elas deixaram a coisa andar. Até que chegou num ponto que aparentemente era irreversível, e era mesmo, humanamente era irreversível. Eu já preguei para você uma passagem bíblica que diz, combate o diabo no início, no seu início. Mas essa mulher nem sabia combater, porque ela ficou lá 18 longos anos presa. Jesus falou, presa. Ela era uma mulher presa por Satanás, que a mantinha encurvada. Mas ela não encurvou da noite para o dia. Ela foi encurvando. Mas ela não lutou. Como eu vejo, tem gente que não luta. Ele não luta porque ele não faz uso da fé, não faz uso da autoridade, não combate no início, e vai deixando, até que aquilo se torna crônico. E por trás daquele problema crônico tem o quê? Uma possessão. O problema dela, Jesus deixou bem claro, era um problema totalmente espiritual. Quem prendia ela era o diabo. E ela estava na igreja, ela estava cumprindo com os rituais, mas ela não entendia sobre a fé verdadeira, a fé viva. Tanto que ela não sabia lutar contra o mundo espiritual. E ela deixou que o diabo tomasse conta dela de tal maneira que ela foi encurvando, até que não tinha mais jeito. E lá ela ficou por 18 anos. Sabe o que é uma pessoa? 18 anos da vida. Imagina
a maneira como ela via o mundo, a forma como ela via o mundo, só agachada. Ela não via o mundo assim como nós vemos. Ela estava olhando para o chão o tempo todo. Ninguém podia abraçar, ninguém podia... Ela não tinha. Com certeza essa mulher tinha problemas emocionais terríveis, não tinha vida social. Ia lá para a igreja, mas encurvada. Imagina se era o diabo que estava mantendo ela daquele jeito, a angústia, o peso que estava sobre ela. Porque ela era uma pessoa oprimida. Totalmente oprimida. Mas por quê? Porque ela não foi ensinada a lutar. E ela não lutou. Até por conta do ensino. O ensino, olha quem era o líder dela. Um sujeito que não tinha... Durante 18 anos, por que ele não lutou? Ele nunca foi lá. Se era para... ele mandou o povo ir lá durante 6 dias para receberem cura. Por que ele nunca foi lá lutar em favor daquela mulher? Porque a mente dele não funcionava dessa maneira. Era uma mente religiosa. E a mente religiosa não se importa com as pessoas. A mente religiosa se importa com ela mesma, com a opinião dela, porque uma mente religiosa é uma mente orgulhosa. Totalmente orgulhosa. Está sempre naquela condição de divergir. Eu quero divergir, eu tenho divergências. Quando Jesus a libertou, imediatamente ele se rebelou. Ele foi o primeiro a ir contra a vitória dela. Aquele que nunca tinha feito nada por ela. Isso para mim é muito interessante, né? Alguém que nunca fez nada por alguém, ir contra o que alguém fez por aquela pessoa. Essa é a mente religiosa. E essa mulher estava debaixo desse ensino e ela não sabia lutar. E quando você não sabe lutar com as armas certas, um problema chega na sua vida e se você não combate ele no início, aquilo vai tomando conta de você. E é onde você encontra pessoas totalmente encurvadas. Nas mais diversas áreas. E há muito tempo com aquele problema crônico. Porque aquilo se torna crônico. E por trás daquilo tem uma possessão. É um problema espiritual. Totalmente. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. E lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então falem comigo, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Ok. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem, mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse, falem comigo, ao voltar para casa, não entre no povoado. Ok. Nós vemos que esse cego era realmente alguém que precisava ser conduzido por outra pessoa. Porque ele foi conduzido até Jesus. Então ele era bem debilitado. Betsaida. Você vai encontrar o Senhor falando, ai de ti, Betsaida. Corazim, Betsaida. Se os milagres que aconteceram aí tivessem acontecido em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido há muito tempo. Então, Betsaida representa o lugar da incredulidade. Diga, lugar da incredulidade. Aquelas pessoas viram muitos milagres, mas elas não se arrependeram, não mudaram a mente, não creram.
e não foi por falta de milagres. Isso é muito interessante, porque a nação de Israel, ali nós vemos desde o Egito, no deserto, aquelas pessoas viveram milagres, o sobrenatural e maravilhas, e foram as pessoas mais incrédulas. E a Bíblia explica que Moisés quis conhecer os caminhos do Senhor, mas o povo apenas os feitos. Então, algumas pessoas não é falta de milagres. Mas se eu não tiver um relacionamento com o Senhor na minha vida, comunhão com Ele aqui, vida com Ele, se eu não receber o Senhor de forma revelada na minha vida, eu posso ter vivido milagres e milagres, que isso não é o suficiente para me levar a um arrependimento. E arrependimento significa metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Muitas pessoas viveram milagres, mas a mente nunca mudou, o caráter nunca mudou, o espírito nunca mudou, o comportamento nunca mudou, o estilo de vida não mudou. E foi exatamente, Betsaida representa o lugar de pessoas que viveram milagres, mas o caráter nunca mudou, a conduta nunca mudou, a mente nunca foi renovada. A primeira coisa que o Senhor fez foi tirar, levar ele para fora do povoado. A primeira coisa foi tirar. Isso significa o quê? A primeira coisa que ele fez foi tirá-lo da incredulidade, do ambiente incrédulo, de tudo que representava a incredulidade. Esse homem vivia neste ambiente, que daí eu abro. Isso é muito mais profundo. Aqui fala de uma cegueira, mas ele não era de nascença. Ele não nasceu cego, porque ele soube falar de árvore, então ele já tinha visto árvore antes. Você não pode falar de uma coisa que você nunca viu. Esse aqui não nasceu cego. Então, um dia ele viu e perdeu a visão. Então, isso aqui, meus queridos, fala de alguém que um dia até teve visão, mas perdeu a visão. E para Jesus curá-lo, tirou ele do lugar da incredulidade, do povoado. O Senhor, na primeira oração, ele começou a melhorar aos poucos. Ele começou a recuperar a visão aos poucos. Pouquinho. Mas não estava nítido. Então Jesus precisou ir de novo e impor as mãos sobre ele. E então a visão dele foi totalmente restaurada. E ele passou a ver com nitidez. Mas quando Jesus se despediu dele, a recomendação foi: não volte para lá. Não entre no povoado. Não volte para o lugar da incredulidade. Então eu posso falar sobre muitas coisas aqui. Posso dizer para você que muitas vezes eu vou precisar insistir um pouco mais, e Deus vai me dar vitória pouco a pouco, mas a cada dia eu vou vendo uma evolução, uma mudança na minha vida. Às vezes aquilo não acontece como foi instantâneo ali com a mulher, com o outro. Eu preciso insistir um pouco mais. Mas eu vou levar para um outro lado. Você pode pegar isso aí também. Esse homem,
aqui representa muitas pessoas que um dia já tiveram lucidez, já conseguiram ter uma fé, já viram. Mas como elas foram para o lugar da incredulidade, um ambiente onde só tem incredulidade, milagres aconteceram, mas não foram capazes de levar aquelas pessoas ao arrependimento. Porque se eu não tiver um encontro real com Deus, os milagres, eu posso viver milagres, e eu fico impactada, tocada, mas o meu caráter não é mudado. Eu preciso me aprofundar num relacionamento com Deus. Mais do que milagre, eu preciso me aprofundar num relacionamento com Deus. Quem está entendendo o que estou dizendo? Então, esse homem um dia viu. Ele teve visão. Então, vamos falar da visão espiritual. Mas aí ele foi para o lugar da incredulidade. O que Paulo falou? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus. Quando você vai para o lugar da incredulidade, o que acontece com a pessoa? Ela fica cega. E agora, ela precisa ser conduzida por alguém. Graças a Deus que essa pessoa conduziu até Jesus. Jesus fez o quê? Tirou ele do lugar da incredulidade. Aquilo que representa a incredulidade. E à medida que o Senhor começou a trabalhar com ele, para a mudança daquela situação, a visão dele começou a ser restaurada. Mas porque ali ele estava com o Senhor, sendo o quê? Desenvolvido por ele. Então a visão dele começou a melhorar. Ele começou a ver. Ele já não era mais, saiu, sabe quando não era mais só escuridão? Agora ele já conseguia ver um pouco. Mas ele não via perfeitamente. Então o Senhor precisou impor as mãos novamente sobre ele. Ou seja, mais um pouco. Investindo ali. E então a visão dele clareou por completo. Agora ele via. Agora ele tinha visão espiritual. Não, ele tinha uma visão física, mas ele tinha visão espiritual, porque ele estava vendo Jesus. Jesus despediu dele. E a primeira coisa que disse para ele, não volte para o lugar da incredulidade. Porque você... Por que não volta? Porque você pode voltar a ser um cego novamente. Você pode perder sua bênção. E isso é fato, porque ele disse a mesma coisa para o senhorzinho do tanque de Betesda. Está lá embaixo, não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. Não volta a pecar, para que algo pior não te aconteça. Então, a mesma coisa ele falou aqui. Não volte ao povoado. E que povoado é esse? Betsaida. E Betsaida é o quê? Ai de ti! Betsaida. Bando de incrédulos. Se os milagres que aconteceram aí tivessem acontecido em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido há muito tempo. Eles teriam visto a vida de outra maneira. Eles teriam se relacionado com Deus. O caráter deles teria sido mudado. Ai de ti! Então ele disse para o homem, que chegou cego, mas saiu o vento. Não volte para o lugar da incredulidade. Porque esse é o grande problema, é isso que cega as pessoas. E aí elas não conseguem, é pura escuridão. Elas não conseguem ver mais nada. Nada mais. A incredulidade. Quando você dá lugar à incredulidade, você se torna um cego, porque Paulo falou isso. Quando você se torna um cego, é só escuridão. Você troca os pés pelas mãos, você faz escolhas erradas, você fala bobagens, a sua maneira de ver as coisas, de ver a própria fé,
é completamente diferente. Não é mais uma fé viva, que te leva a romper. Não. Agora é uma fé natural, ou religiosa, ou emocional, ou qualquer bobagem, mas nada de relevante. Nada mais. E observe que a visão não veio de uma vez. Precisou ter um investimento, porque é exatamente isso. O cego espiritualmente, quando ele sai desse lugar de incredulidade, onde causa cegueira, e ele agora começa a receber a palavra, ele está diante do Senhor, e nesse processo de crescimento, de desenvolvimento com o Senhor, a luz vai entrando. Então a escuridão vai saindo, que vai saindo, daqui a pouco a pessoa vê. Mas quando ela faz o caminho de volta, a luz vai saindo, a escuridão vai entrando. Quando ela sai do lugar da incredulidade e vai para Jesus e quer um relacionamento com Ele, ela vai, aquela escuridão, à medida que a luz vai entrando, a escuridão vai saindo até ver completamente. Mas, exatamente, como você, tenho certeza, outro dia você não conseguia ver nada, não entendia a palavra, não conseguia compreender. Mas agora, à medida que você vai recebendo a luz, a escuridão vai indo embora. E você consegue entender melhor, ver. Levanta a mão para mim, com quem tem acontecido isso. Bem alto para mim, bem forte. Maravilhoso. Então, o que Jesus está falando para você? Não volte para o lugar da incredulidade. Não entre novamente no povoado. Isso não é paz para você. Não volte para lá. Entendeu? Agora você está vendo e a tendência é ver cada vez mais. Vai aumentar. Sua visão só vai ampliar. Mas não volte para lá. Porque o que Deus tem com você não é mais. Ele não quer você, ele não pode fazer na vida de uma pessoa que está na escuridão, na incredulidade, porque a incredulidade cega. Muito pelo contrário, ele nos quer lá, abrindo buraco nos telhados, rompendo, através dessa fé corajosa, viva. E não permitindo jamais que o diabo tenha poder de nos escravizar e nos curvando diante das situações. Sejam elas quais forem. Jesus disse isso aqui, ó. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. E até maiores, porque eu vou para o Pai. Então, Jesus falou que você pode fazer as mesmas até maiores. Eu acredito nisso. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. Qualquer coisa. E eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Não seja incrédulo. Para quem que ele disse isso? Para Tomé. Jesus disse, não seja incrédulo. Não seja incrédulo, mas creia. Porque felizes são aqueles que creem sem ver. Queridos, nós temos que parar de pedir uma vida de facilidades. E vamos em busca de uma vida que glorifica a Deus. Essa é a vida que você tem que querer. A vida que glorifica a Deus. Nós precisamos perseguir uma vida que glorifica a Ele. Não podemos viver de outra maneira. Nós não podemos mais ficar dentro
dos nossos próprios limites. Nós precisamos avançar a cada dia para aquela fronteira, sabe? Porque eu vejo que às vezes a pessoa quer ficar dentro do próprio limite dela. E longe da fronteira do autossacrifício. Não, para cá eu não quero. Esse é o limite. É a busca pelo lugar confortável. Nós vivemos esse tempo onde as pessoas, elas estão o tempo todo correndo atrás do lugar confortável. E quando fica desconfortável, elas não querem. Mas se você quer uma grande vida, eu te provo assim, com referências uma atrás da outra, que o lugar da vitória não é o lugar confortável. É um lugar onde você vai enfrentar desafios, tem autossacrifício, tem enfrentamentos. E vai exigir mais de você. É o que está aqui. Não dá de um jeito, aquilo não me para. E quando eu me entrego, eu vou me encurvando. E o diabo vai tendo cada vez mais poder sobre mim, até me jogar. Eu estou já quase beijando o chão. Agora o Senhor me chamou para eu ser cabeça. E não está lá com a cabeça no chão. Ser cauda. Para estar por cima. E não lá embaixo. Mas se eu não reajo porque eu nem sei lutar, ou simplesmente porque eu não quero, e vou me entregando às coisas, porque eu não quero fazer o que é necessário, aquilo vai me encurvando. O Senhor está tirando, Ele está falando claramente, eu tiro você do lugar da incredulidade, eu estou te dando visão, não volta para lá. Porque lá você vai voltar a ser cego de novo. A escuridão vai tomar conta de você. Vamos para isso aqui, ó. Vamos fazer obras maiores, vamos pedir, vamos buscar. Não seja incrédulo, mas creia. Porque felizes são os que você não viu, mas você creu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Eu não vi nada, mas eu creio. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Pegar o nosso propósito. Fale com o Senhor. Coloque a sua vida nas mãos dEle. Falou, Senhor, eu creio. Eu estou aqui. Eu creio na sua palavra. Eu creio nessa mensagem de vitória para a minha vida. E eu estou me levantando, Senhor. Corajosamente. Eu estou me levantando. Porque eu estou aprendendo que a fé cria um meio. Os problemas não vão me travar, as circunstâncias não vão me atropelar, não. Eu não vou me curvar a elas. Mas eu vou dar lugar a essa fé viva, que vai me jogar para frente, para cima. E não há dúvida, está aqui, ó. Aquele homem chegou o quê? Carregado, mas saiu andando, carregando a própria maca. Aquela mulher chegou encurvada, mas saiu, foi totalmente endireitada. Então tem gente que tem sido carregada, mas vai passar a andar e carregar. Tem gente que tem estado encurvada, mas vai se endireitar. Tem gente que ainda está cega, mas vai ver. E tem gente que a visão ainda não está totalmente clara, mas vai ficar perfeita. Fala com Deus, peça a Ele. O que você quiser está escrito aqui. E Ele vai fazer
E o que a Bíblia diz? O que o Senhor falou? Não seja mais incrédulo, mas creia. Você quer viver algo muito grande? Você precisa crer. É pela fé. Apenas creia. Simplesmente creia. Se creres, verás a glória de Deus. Não fica remoendo, conjecturando. Tira da sua mente todas as negativas que você ouviu. Rejeita a mente religiosa ou emocional. Não viva com uma mente natural, uma fé natural, uma visão natural. Para de fugir dos enfrentamentos. Para de permitir que as negativas parem e travem você. Reaja às questões crônicas. E não se encurve diante das situações. Levante-se corajosamente e tome a decisão. Eu não serei mais carregado. Eu não vou mais andar encurvado em área nenhuma. Eu não vou mais ser um cego. Eu não vou voltar para o lugar da incredulidade. Eu não aceito isso na minha vida. Eu decido crer. Se eu posso fazer obras maiores, eu creio. Se eu posso pedir o que eu quiser, em nome de Jesus, então comece a pedir em nome de Jesus. Não seja incrédulo, mas creia. Felizes aqueles que não viram, mas creram, porque são esses que vão viver a glória de Deus. Creia. O que nós aprendemos ontem? O que o Senhor disse para Jairo diante da notícia da filha morta? Apenas creia. O que o Senhor disse para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Vamos rolar as pedras. Em nome de Jesus, reaja. Vamos abrir buracos nos telhados. Vamos fazer o que é incomum. Vamos para um lugar alto. Levem o problema para o nível da fé. Vamos ser pessoas ousadas, intrépidas, corajosas. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Mas não volta para Betsaida. Não volte para o povoado. Não volte para o lugar da incredulidade. Lá não é mais o seu lugar. Lá é um lugar de cegueira e de escravidão. Creia na palavra de Deus, fique com ela. Eu sei o que eu estou dizendo. Você pode estar vivendo uma situação hoje, parece que tudo está fechado, está difícil. Mas gente, meus queridos, isso não significa nada. É Deus trabalhando a nossa vida, nos experimentando. E é tudo para o nosso bem. Mas perseverando nele, a nossa vida vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. E quanto mais a nossa visão amplia, mais a nossa vida cresce. Quanto mais longe da incredulidade, com certeza mais perto de uma fé viva. E então, é assim que você vai tocar nos seus milagres e numa vida bem construída, sólida, que só cresce. Deus tem vitória para nós.
E o Senhor tem me levado a falar muito isso. Ele fala isso no meu espírito. Vai acontecer. Para você que acha que não vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Para você que está aí e acha que não vai acontecer, vai acontecer. E vai acontecer. E como vai acontecer? Mas vai acontecer. E que glória vai acontecer! Você vai ver. Levante-se com força. E creia. Em nome de Jesus, creia. Apenas creia. Quem é carregado vai sair andando. Quem está encurvado vai se endireitar. O cego vai ver. Ó Espírito Santo. Nós estamos aqui. E o Senhor nos entrega uma palavra tão incrível. E eu estou certa, meu Pai, que cada mensagem que o Senhor nos dá é para nos motivar, é para alimentar a nossa fé, é para nos levar a um nível alto de fé, para nos levar a agir essa fé e a viver, meu Pai, o sobrenatural. Chega de atitudes comuns, é hora de atitudes incomuns. Passa do teu sangue sobre cada vida. Queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo o espírito da incredulidade, da cegueira, da dúvida. Eu repreendo agora em nome de Jesus tudo que tem paralisado essa vida. Esses paralíticos espirituais sejam livres em nome de Jesus. Esses encurvados espirituais sejam livres em nome de Jesus. Cegos espirituais sejam livres em nome de Jesus. Essa escuridão que tem sido a vida dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus e profetizo luz, visão, e a visão dela sendo aberta e ela vendo cada vez mais a cada dia, em nome de Jesus. Tudo que vem encurvando a vida dela, eu dou uma ordem e sai em nome de Jesus. Esses problemas crônicos que têm escravizado e encurvado a vida dela, eu repreendo agora todo mal que tenha encurvado a vida dela, prendido, oprimido, escravizado. Esse problema crônico, sai em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Tudo que tem mantido essa pessoa paralisada, encurvada, cega, sai em nome de Jesus agora. Tudo que trava a vida dela, escraviza, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Que essa cegueira, essa incredulidade, essas amarras saiam em nome de Jesus agora. Esse espírito religioso, emocional, essa fé que só cega, escraviza, não ajuda, saia em nome de Jesus agora. Queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Vai queimando agora, Senhor, e vai mudando agora, vai endireitando, vai levantando, vai libertando, vai abrindo a visão, vai dando visão, que a fé dela cresça, que ela veja além, fortalece ela na fé, fortalece ela no Espírito. Meu Deus, dá vitória a cada um aqui. Eu consagro esses projetos agora e profetizo a materialização de todos esses projetos. Eu profetizo mudanças agora na vida de cada pessoa, cada uma que aqui está. Eu profetizo uma mudança radical, uma transformação na visão, no entendimento dela, uma fé viva tomando conta dela, uma força para se levantar, o poder para reagir, em nome de Jesus. Receba isso agora. Jesus falou tudo que você pedir, no nome dele você vai receber, então peça agora.
Tudo que você pedir, em nome de Jesus, começa a dizer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo essa mudança. Eu não sou mais um paralítico espiritual. Eu não estou mais preso nem presa. Eu não vou mais andar encurvado com esses problemas. Esse problema crônico não tem mais poder sobre mim. Em nome de Jesus, eu estou livre. Em nome de Jesus, essa mudança já aconteceu pela minha fé. Diga isso. Em nome de Jesus, a minha saúde está restaurada, a minha vida financeira está restaurada, a minha vida familiar, a minha vida sentimental, a minha vida espiritual. Em nome de Jesus, essas barreiras já caíram, essa força maligna que ainda tinha poder sobre a minha vida, não tem mais. Eu estou livre. Em nome de Jesus, eu recebo essa liberdade, essa libertação. Eu recebo agora. Eu não sou um incrédulo. Eu não vou mais voltar para o lugar da incredulidade. Eu tenho visão do céu, visão de Deus. Sou dirigida pelo Espírito Santo. E em nome de Jesus, minha vida está mudada, abençoada, restaurada, restituída. Em nome de Jesus. Coloca um ponto final em todo problema crônico. Acabou. Diga, a partir de hoje eu estou me endireitando em nome de Jesus. E eu não vou me curvar diante das situações. Eu estou livre. Livre. Eu estou me levantando. E ninguém mais vai precisar me carregar. Eu vou carregar minha própria maca. Acabou. Eu não vou andar encurvado. Eu não sou mais um cego. A incredulidade não tem poder sobre mim. Eu tomo posse de mudanças na minha vida, de milagres, de restaurações. Eu tomo posse de tudo que eu venho buscando, de uma mudança radical na minha vida. Apresenta isso a Deus. O que é que você quer? Peça tudo que pedir, diz em meu nome. Tudo, peça qualquer coisa. Em nome de Jesus. Peça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu concordo com a materialização de todos os seus projetos, de todos os seus sonhos. Eu ligo aqui na terra para que sejam ligados no céu. E tudo que tem estado aí, amarrando ou travando, eu desligo aqui na terra para que sejam desligados no céu. Eu profetizo a tua vida abençoada, restaurada, endireitada, abençoada em todos os aspectos. O desejo do seu coração sendo materializado, a sua vida sendo completamente abençoada, restituída, restaurada em todas as áreas. E você vivendo o melhor tempo da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a sua vida. E declaro uma transformação a partir de hoje. O Jesus que operou na vida dessas pessoas, está operando na sua vida também. Então receba isso agora. Acabou. Eu estou livre. A minha vida está abençoada. E tudo que me pertence está abençoado. E pela minha fé eu já recebi todas as minhas respostas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém.